Olá, sejam bem-vindos novamente. Nós estamos na sexta semana. Hoje vamos falar sobre um tema, uma atitude comportamental que é essencial para o desenvolvimento de novos hábitos, novos objetivos, novas metas. E é claro, estamos naquela jornada de 21 semanas. E você tem crescido e desenvolvido novos músculos. E hoje vamos falar sobre uma atitude comportamental que ela é essencial, que é a ambição. E exatamente isso. Nós vamos falar um pouco sobre ambição. E já de antemão, eu gostaria que você já parasse um pouco para pensar. Quando você ouve falar sobre ambição, quais são os sentimentos? Quais são as emoções? O que você tem de realmente conhecimento sobre essa palavra? Será que ela é boa, positiva ou será que ela é negativa? Será que essa é uma atitude realmente boa, positiva para o seu crescimento ou pode te prejudicar? É isso que nós queremos nessa proposta desta aula, trabalhar com você. Realmente trabalhar. Ambição. É necessário ou não é? Vamos então para a nossa aula de hoje. Ok, novamente então, vamos falar um pouco sobre ambição. E é claro que, como sempre, eu trago sempre o conceito da palavra. Por que trazer o conceito da palavra? Porque eu acredito que é muito mais fácil de você compreender, não só compreender, mas até se você conseguir decorar o conceito da palavra, você consegue até mudar os seus comportamentos. Então, a ambição, o que ela é? Ela é o forte desejo de alcançar algo valioso ou grandioso. Nós já começamos por esse ponto aqui, um forte desejo. E nós vamos trabalhar aqui para construir uma nova visão sobre ambição, porque o que nós vamos trabalhar aqui é a questão da ambição saudável. E talvez desconstruir alguns conceitos errados sobre essa questão dessa atitude comportamental. E é por isso que eu começo falando que a ambição é uma atitude comportamental, mas ela é uma atitude comportamental que ela é alimentada por emoções e crenças. Então, o conjunto das suas emoções e das suas crenças vão fazer com que a ambição seja saudável ou negativa. Então, como atitude comportamental, o que nós podemos trazer aqui de luz? É a postura de buscar mais, desejar crescer, conquistar objetivos. Ela se expressa por meio de ações e decisões. O fato de você escolher crescer, desenvolver, fazer um curso, participar de uma mentoria, ser melhor, 1% melhor em cada dia, na forma de falar, na forma de pensar, na forma de agir, tudo aquilo que você toma como desejo, como vontade, e aí toma uma decisão, você assume um compromisso, você está tendo uma atitude comportamental. Então, dentro desse aspecto, a ambição ela está dentro do aspecto da atitude comportamental. Só que ela vai se potencializar. Por quê? Porque ela tem uma origem emocional. Então, ela pode nascer de sentimentos como desejo, motivação, inspiração. Quando é pela inspiração, ela é positiva. Ou ela pode surgir por uma emoção de insegurança. Essa emoção de insegurança ou comparação, ela vai se tornar a ambição negativa, que nós vamos trabalhar um pouco sobre ela dentro desses aspectos. E tem um outro ponto também. Ela tem uma base cognitiva. Qual que seria a base cognitiva dela? É a questão das nossas crenças, porque ela é moldada pelas crenças que uma pessoa tem sobre o que é sucesso. Se ela tem uma crença de merecimento, ela merece ter as coisas ou não. E também sobre a visão de futuro que ela tem. Então, tudo isso, a maneira como você vai ter ambição, inspiração ou insegurança, a base cognitiva, mereço ou não mereço, é bom ou é ruim. Tudo isso vai fazer com que você realmente fortaleça esse desejo, essa vontade e possa conduzir a sua ambição para o modo saudável. E o que nós queremos trabalhar aqui é que para você formar novos hábitos, é necessário você ter essa atitude comportamental de ambição, mas que ela seja inclinada para o modo saudável. Então, a ambição é um impulso interno de alcançar algo maior, que se traduz em comportamento. Então, é difícil pensar que uma pessoa é ambiciosa se ela não tem o comportamento de uma pessoa ambiciosa. Qual é o comportamento de uma pessoa ambiciosa? Ela está sempre buscando crescer, se desenvolver, conquistar novos objetivos, ela está sempre pensando em desenvolver novos hábitos. Por mais que você hoje tenha alguns hábitos para melhorar, quando você desenvolver esses hábitos e outros novos hábitos vão vir, com certeza, no futuro, você terá novos hábitos para que sejam desenvolvidos. Nós estamos sempre num processo de inovação, num processo de motivação, de crescimento. Isso, então, ela não é, no caso da ambição, ela não é por si só boa ou ruim. O que define seu valor é a intenção e o modo como ela é vivida. E nós queremos inclinar aqui, novamente repito, para uma inclinação de ambição saudável. Agora, quais são os pensamentos que geralmente vêm? Tem vários, né, quando se fala em ambição. Mas eu selecionei alguns que são aqueles que me vieram à mente logo no começo, quando eu estava pensando. O que as pessoas geralmente confundem ambição? Algumas confundem ambição com ganância. Mas, na verdade, ganância não tem nada a ver com ambição, porque ganância é excesso. É ter o acúmulo pelo acúmulo. Ela não tem um propósito, ela não tem um objetivo. A única função dela é baseada na insegurança de um dia faltar e você quer ter mais do que os outros para que você nunca venha a ter falta. Então, a ambição não é a ganância. Um outro ponto também. A ambição, quando ela é negativa, ela se inclina para o lado do egoísmo. O que seria isso? É você focar somente em você mesmo.
Eu quero crescer, quero me desenvolver, quero desenvolver novos hábitos, não para melhorar o ambiente que eu estou, não para melhorar a qualidade de vida da minha família, não para melhorar, de repente, o desempenho da minha equipe, do local que eu estou, ou daquilo que as pessoas esperam de mim. Mas, na verdade, eu quero melhorar porque eu quero ser melhor que todo mundo. Isso é ser egoísta. Então, é a busca só pelo próprio bem, ignorando o próximo, o outro. Um outro ponto também, para a gente poder ficar aqui bem didático e resumido, é a questão da usura. Muitas vezes, a ambição é confundida com usura. O que é usura? É essa palavrinha aí que já está vermelha, grifada, exploração. Ter usura é, na verdade, você querer explorar o próximo. Cobrar juros abusivos, você fazer negociações onde você somente ganha e a outra pessoa perde, sempre querer ganhar mais que os outros. Isso é usura. Então nós queremos fugir de tudo isso. Nós queremos focar então em ambição, mas da maneira saudável. E como que você cultiva a ambição de maneira saudável? É querer crescer, é gerar impacto e ter clareza de propósito. Por que que eu quero crescer? Por que que eu quero desenvolver novos hábitos? Por que que eu quero ter novos objetivos? Por que que eu não quero realmente ficar parado? Então vamos avançar aqui. Alguns pontos que precisam ser atendidos ou ter um cuidado, uma linha de cuidado. Primeiro, a ambição, quando ela surge de um sinal de insatisfação com o que eu tenho. Eu não estou satisfeito com o que eu tenho. Eu quero ter mais. Essa insatisfação, se for gerada pela insegurança, da falta, de não ter e um dia faltar, ela pode se inclinar para algo realmente que é uma ambição negativa. Uma ambição que vai se transformar no egoísmo, que vai se transformar na usura, que vai se transformar na ganância. Como que você então se protege? É a questão da gratidão, como eu falei na palestra, né? O poder da gratidão. Então a gratidão pelo que você tem e ter o desejo de expandir mais, ou seja, eu sou grato por aquilo que eu já tenho. Mas eu posso beneficiar outras pessoas, eu posso ensinar outras pessoas. Eu posso, através dos meus dons, talentos, daquilo que eu tenho conseguido, ajudar outras pessoas a serem melhores. Então, quando a tua ambição de crescer, de desenvolver, parte desse princípio, ela é positiva. Outro aspecto também é uma crença, muitas vezes, que a pessoa tem que você ser ambicioso, querer mais, querer se desenvolver, vai afastar você de Deus ou das pessoas. A grande verdade é que você querer ser melhor, não melhor que os outros, mas melhor que você. Você é a base da comparação. O que acontece não é um afastamento de Deus ou das pessoas, pelo contrário, você melhora a sua autoestima, você se torna uma pessoa mais segura e automaticamente faz você entender melhor a visão que, se você é cristão, se você acredita em Deus, você vai ter uma visão mais positiva de Deus e também você vai ter uma visão também mais positiva das pessoas. E automaticamente as pessoas também terão uma visão mais positiva de você. Você se torna mais útil para a sociedade, você cumpre o propósito. Agora, o que tem a ver ambição versus hábitos, ou ambição versus formação de novos hábitos? Sem ambição, não há energia para sustentar um hábito. Então, a ambição é uma energia, é um ponto de alavancagem para que você possa realmente fazer com que os seus dons, talentos, para fazer com que você desenvolva novos hábitos de maneira mais positiva, de maneira mais consistente, realmente que gerem resultados positivos para a sua vida. Agora, vamos trabalhar aqui alguns aspectos, já indo para o nosso final da nossa aula de hoje, alguns aspectos importantes. Primeiro, o que acontece com a falta de ambição? Existe falta de propósito, existe uma baixa iniciativa, a pessoa não começa nada, ela se estagna, ela para no tempo. A rotina, ela passa a ser sem progresso. Você passa a ter uma rotina, mas é uma rotina que se transforma como se fosse uma corrida de ratos, onde você nunca sai do local, onde você não está avançando, você não está crescendo. E existe o risco de viver simplesmente por inércia. Você não faz nada, você simplesmente sobrevive às coisas que estão acontecendo e simplesmente vai vivendo um dia de cada vez. Mas as coisas não vão avançando. Isso vai gerar, claro, frustração, desânimo, falta de vontade até mesmo de querer progredir e crescer. Então nós precisamos quebrar isso. Agora, o que acontece é quando existe ambição em excesso? Pode levar à exaustão, não só sua como das pessoas, pode ter um ambiente de competição tóxica, e injustiças e manipulações podem acontecer. Então não pode faltar ambição, nem ter ambição em excesso. Na verdade, precisa ter um equilíbrio, assim como tudo na vida, precisa ter equilíbrio. Então a ambição saudável, ela é traduzida com clareza de propósito. O que eu quero? Qual é o porquê? Por que eu estou iniciando isso? Por que eu quero um novo hábito? O que eu quero me tornar, desenvolvendo novos hábitos, tendo novos objetivos, traçando novas metas. Tudo isso faz parte do crescimento e desenvolvimento. A ambição saudável é um planejamento com limites éticos. Eu vou fazer, vou crescer, vou me desenvolver, quero melhorar para ajudar, para crescer, para contribuir. Eu não sei se faz sentido, cada vez que eu falo isso, de contribuir, de crescer, desenvolver, se faz sentido para você. Eu realmente acredito que deveria fazer sentido, por quê? Porque quando nós pensamos em ajudar o próximo, quando nós pensamos em crescer e desenvolver novos talentos em nós, pensando no próximo, automaticamente nós recebemos os resultados positivos disso em nossa vida. É um princípio universal. Então, hábitos de disciplina, generosidade, equilíbrio são as palavras-chave para realmente nós desenvolvermos a ambição saudável. Então, o que acontece com uma vida sem ambição? Primeiro, ela passa a ser limitada, ela não tem intenção e ela fica estagnada.
E eu acredito que ninguém aqui quer ter uma vida limitada, ninguém quer aqui ter uma vida sem intenção, sem saber o que realmente é estar aqui, ou seja, sem saber por que está aqui, qual que é o objetivo, qual que é o legado que você vai deixar. E é claro, ninguém quer ficar parado no tempo e ficar estagnado. Imagine que seus objetivos são estações de trem e seus hábitos são os trilhos. Vamos usar aqui uma metáfora, né? Imagine que a sua vida seja uma estação de trem e seus hábitos são os trilhos. Agora, o que vale você ter uma estação de trem e trilhos e você não ter uma locomotiva? Vamos voltar um pouco no tempo, na época em que os trens eram movidos, as locomotivas eram movidas a carvão. Então, o que seria a ambição dentro desse aspecto, né? Sua vida é uma estação de trem, né? Seus hábitos são os trilhos, e você tem a locomotiva. E essa locomotiva, para poder caminhar, para poder passar de estação de trem em estação de trem, ela precisa de carvão para gerar energia. Então, a ambição ela pode ser comparada com a ambição de forma positiva, é o quê? Perdão, a ambição negativa seria a ganância, o egoísmo. Ela vai simplesmente só fazer fumaça, ela vai só fazer bagunça, ela não vai gerar energia, é um carvão ruim, é um carvão que não vai gerar energia positiva, a energia que realmente aquela locomotiva precisa para ganhar velocidade. Agora, o que seria o carvão bom? Seria realmente a ambição positiva, que ela está relacionada com o aspecto de clareza, de ter propósito, de ter o desejo de crescer, de querer impactar as pessoas. Essa é uma energia limpa que leva você mais longe. E por fim, para que a gente possa transformar isso de uma maneira prática, e talvez você esteja se perguntando, né, e agora? Como que eu posso então desenvolver a ambição? Eu quero desenvolver a ambição saudável. Então, como treinar? Como desenvolver de forma saudável a ambição? Primeiro, 3 dicas aqui básicas, além do exercício que vai ficar disponível para vocês na comunidade. Primeiro, comece com um porquê útil. Né? Por que eu vou fazer? Propósito. Então pergunte, uma das perguntas que você pode fazer, quem mais vai se beneficiar se eu crescer? Se eu desenvolver esse novo hábito? Se eu traçar essa meta? Se eu traçar esse objetivo? Se eu melhorar nesse aspecto? Quem mais cresce junto comigo? O meu vizinho, o meu colega, a minha esposa, meu esposo, meu filho, minha filha, minha mãe, meu pai? Quem? Então isso é ter um porquê útil, um porquê realmente que seja um propósito. Quando sua ambição está ligada a algo que ajuda outras pessoas, família, equipe, comunidade, ela ganha força e não cai no egoísmo. Então isso vai fazer com que sua ambição continue sendo positiva. Segunda dica, pense em progresso, não em comparação. Não, você não vai se medir pelos outros. A medição pelos outros, se comparar com os outros, mata a ambição saudável. Então você precisa se comparar com quem você era ontem e como que você pode melhorar hoje. Então sempre estando comparando com você mesmo. Não é o crescimento do outro, não é a altura do outro, mas a sua altura. A sua atitude vai realmente impulsionar a sua altitude. Essa frase ela é bem conhecida. Então não se compare pelo terceiro, não se compare. Simplesmente progresso, crescimento. A terceira dica, alimente-se de pequenas vitórias, ou seja, estabeleça metas pequenas e celebre cada avanço. Não deixe de celebrar cada avanço, cada conquista. A cada conquista, a ambição se fortalece, porque você vê que é capaz, você percebe que você consegue. E isso retroalimenta novos hábitos. E é claro, elas vão potencializando aqueles hábitos que você já está desenvolvendo. E qual é então o resumo? Né? Se a gente pudesse chegar nesse finalzinho aqui do nosso treinamento e falar assim, olha, qual que é a conclusão? A minha conclusão, espero que talvez você também chegue a essa mesma conclusão, que uma pessoa sem ambição pode até começar um novo hábito. Ela pode iniciar, querer novas coisas, mas dificilmente ela vai sustentar esse hábito. Por quê? A não ser que ela encontre um propósito. Se ela não tiver um propósito, ela realmente não consegue sustentar. E esse propósito tem que ser um crescimento não só por crescer, por se desenvolver, mas para ajudar o próximo, para realmente contribuir, para realmente ser melhor em vários aspectos e realmente contribuir para que outras pessoas melhorem e também possam crescer, talvez até de servir de exemplo para outras pessoas. Então é necessário ter sentido ou aspiração para mudar. E eu espero realmente que durante esse treinamento você possa ter tido a mesma compreensão que eu tive quando cheguei à conclusão de que é necessário ter ambição para você ter um crescimento e um desenvolvimento. Ok? Chegamos então ao final da nossa aula de hoje, treinamento, espero que realmente tenha sido útil para você. Queremos realmente que cada um de nós cresçamos em ambição, mas não na ambição negativa, mas na ambição saudável, naquela que realmente vai fazer você se impulsionar. Semana que vem vamos falar sobre proatividade. Não deixe de preencher a lista de presença se você quer receber o certificado no final. E continue firme na jornada, porque o melhor sempre está por vir. Deus abençoe você, até semana que vem.